Oi, pessoal da TV Abrale, estou aqui hoje com a doutora Vera Lúcia Piratininga, ela que é hematologista, diretora de hematologia do Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, e vamos falar sobre Watch and Wait em LLC. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Vera Lúcia, muito obrigada pela participação na TV Abrale. Antes de falarmos sobre o Watch and Wait, precisamos saber o que é a LLC. Eu acho que antes ainda de falar o que é LLC, a gente precisa falar o que é leucemia. Então, leucemia é um termo que vem do grego e significa sangue branco. E é importante a gente saber que existem vários tipos de leucemia, porque cada uma delas implica num prognóstico diferente, num tratamento diferente, e isso tem importância no contexto daquilo que a gente vai falar aqui. Dentro das leucemias, a LLC, ou leucemia linfocítica crônica, ela perfaz cerca de 30% das leucemias. E ela é uma leucemia que caracteristicamente incide em indivíduos adultos, uma mediana de idade de 72 anos. Ela é muito rara em indivíduos abaixo de 40 anos. É uma doença que praticamente não existe na infância e ela tem uma incidência discretamente maior em homens do que mulheres. E como ela acontece, doutora? Bom, na realidade, assim, é uma leucemia que a gente tem um diagnóstico, muitas vezes, baseado em exames de rotina, cardiológicos, num exame pré-operatório. E o que a gente observa, então? Uma linfocitose, que, então, é característica da doença. E o que a gente tem, então, nessa situação? Uma proliferação e um acúmulo de linfócitos B no sangue periférico, na medula óssea, órgãos linfóides e, eventualmente, em tecidos extranodais. Essa proliferação dessas células B exige para o diagnóstico que a gente tenha mais do que 5.000 dessas células, desses linfócitos no sangue periférico, e essas células precisam de uma marcação imunofenotípica característica. Então, fora o hemograma para o diagnóstico, a gente precisa de um exame de imunofenotipagem, que vai mostrar, então, esse perfil característico desses linfócitos. Segundo uma pesquisa da Abrale, doutora, cerca de metade dos pacientes descobrem justamente nessas consultas e check-ups de rotina, né? Na prática clínica, então, é realmente isso que acontece, né? Sem dúvida nenhuma, isso é uma das formas com as quais esses pacientes nos chegam. Então, ele é encaminhado ao hematologista para dar seguimento, para ter a sua avaliação. Ok, ótimo. Sabemos que os pacientes de LLC que não apresentam sintomas não precisam realizar tratamento. Por quê, doutora? Então, na realidade, o curso da LLC pode ser bastante variável, desde pacientes assintomáticos e que ficam desta forma por longos anos, e alguns pacientes que já têm uma evolução mais agressiva e que requerem tratamento de imediato. A gente tem que, ao diagnóstico, cerca de 70% até 90% dos pacientes são assintomáticos. Alguns desses, durante a evolução, vão apresentar sintomas e requererem tratamento em algum momento. Mas 30% ou talvez até um pouco mais dos pacientes não vão precisar de tratamento em nenhum momento da sua vida. Então, doutora, o que é o Watch and Wait em LLC? Então, Watch and Wait é olhar e esperar, observar e aguardar. É como eu comentei, 70% a 90% dos pacientes chegam a nós e são totalmente assintomáticos. Esses pacientes, baseados em estudos, não necessitam de tratamento num primeiro momento. Então, é observar e aguardar. Esse é o sentido de watch and wait. Observar e aguardar
sob observação, sob seguimento. Então, esses pacientes devem ser vistos, acompanhados a cada 3, há quem diga a cada 6 meses, para ver se em algum momento existe evolução da doença, surgimento de sintomas e, como tal, este paciente viria a se tornar objeto de tratamento. É comum, né, que neste protocolo, né, falhou, gente. É comum que os pacientes neste protocolo de observar e acompanhar nunca iniciem um tratamento? Cerca de 30% não vão precisar de tratamento em nenhum momento. Então, por isso, a necessidade de acompanhar, porque os estudos executados mostram que não existe, com o tratamento precoce, nos pacientes que não desenvolveram nenhum tipo de sintoma ou manifestações clínicas que exijam tratamento, se beneficiem da introdução precoce do tratamento. Muito pelo contrário, tem um estudo executado, uma meta-análise em 2.000 pacientes, que mostra que a introdução precoce do tratamento nesses pacientes assintomáticos não só não mostra ganho de sobrevida, como também pode ser prejudicial à medida que você pode ter toxicidade induzida pelo próprio tratamento. Então, é importante que, se não existe essa necessidade premente de ser tratado, que a gente aguarde e imponha, então, um tratamento no momento necessário, no momento onde, de fato, isso mude, impacte nas questões de qualidade de vida e sobrevida do paciente. Durante essa jornada, né, como paciente ativista, eu sou paciente de LMC, né? Eu já me deparei com alguns pacientes de LLC, né? E alguns já me procuraram e me perguntaram, né? Tiago, meu médico não fez nada. E agora? Eu tenho leucemia, o que fazer, né? Leucemia carrega todo um peso no nome da doença, um estigma, mas as pessoas têm que ter claro que, assim, meu médico não tratou porque mundialmente existe essa recomendação de que pacientes assintomáticos não devem ser tratados, mas que, de fato, num primeiro momento, quando a gente está conversando com o paciente e coloca que você tem uma leucemia linfocítica crônica, mas ela não vai ser tratada, gera, de fato, um certo impacto. Doutora, e para esses pacientes que estão com esse protocolo, né, de observar, né, se chegar um momento que eles precisarem de um tratamento, que tratamento é fornecido para eles? Bom, então o que assim, momentos de precisar tratamento, né? Quando é que esses pacientes precisam de tratamento? Então, quando esses pacientes são sintomáticos, e o que seriam sintomas? Uma perda de peso excessiva, superior a 10% do seu peso corpóreo basal em 6 meses, febre acima de 38 graus, persistente e não justificada por infecções, sudorese noturna, fadiga demonstrada pela incapacidade de executar seus trabalhos ou as suas atividades de cotidiano, o aumento do volume do baço, quando esses pacientes, pela proliferação celular desses linfócitos e que haja um prejuízo da produção normal dos glóbulos vermelhos ou das plaquetas, e como tal esses pacientes desenvolvem anemias sintomáticas ou plaquetopenias, ou no caso de uma anemia hemolítica autoimune que a gente não tem a resposta ao corticoide, então esses pacientes vêm a ter necessidade de tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Durante muitos anos, a gente teve muito poucas drogas disponíveis. E a droga standard foi um alquilante, o clorambucil, era praticamente há anos atrás a única droga que a gente tinha disponível. Isso, no decorrer do tempo, nós fomos tendo disponíveis outros medicamentos quimioterápicos e a gente tem aí um análogo de purinas, a fludarabina foi uma das drogas que mostrou maior efetividade nesses pacientes associadas à ciclofosfamida e depois, mais tarde, a introdução dos anticorpos monoclonais. Então, hoje a gente tem os anticorpos monoclonais, o rituximab e o obinutuzumab,
trastuzumab, são úteis na condução das LLCs associadas a outras drogas em alguns protocolos. Então, a gente tem a quimio e imunoterapia e as hoje chamadas terapias-alvo, que são os inibidores de tirosinoquinase. Dos inibidores de tirosinoquinase, a gente tem aí o ibrutinib e, mais recentemente liberado no mercado, o acalabrutinib, que são inibidores da brutontirosinoquinase. E a gente tem o idelalisib, que é o inibidor da PI3K. Temos também uma droga que age em uma outra via de sinalização, que é um anti-BCL2, que é o venetoclax. Então, daí nós vemos a combinação dessas drogas de uma terapia-alvo associado a um anticorpo monoclonal ou não, e daí cada um desses medicamentos, eu acho que vai ser objeto, então, de escolha do médico e paciente, quanto avaliados outros fatores que possam favorecer a escolha de um ou outro medicamento, porque a gente sabe que alguns medicamentos, em situações específicas, não são a melhor abordagem. Nós temos tratamentos que são tratamentos de uso contínuo, que vão ser utilizados até que a gente tenha uma toxicidade ou uma perda de resposta, ou aquilo lá fica de utilização continuada. E nós temos tratamentos que são tratamentos limitados a períodos de tempo. Então, assim, isso tudo tem que ser analisado individualmente para cada paciente e com o médico assistente para, então, se fazer a escolha de qual é a melhor abordagem terapêutica. Em alguns casos restritos e específicos nos pacientes que não têm uma resposta adequada nem a um inibidor de tirosinoquinase, nem a um inibidor de BCL2, a gente pode se utilizar do transplante alogênico de medula, mas assim, isso é reservado para poucos casos, é uma terapêutica curativa em 40% a 50% dos pacientes transplantados, mas assim, não é uma terapia de eleição para os pacientes de LLC. Eu percebo que é cada vez mais aquela questão de organismo ser único, né? Cada paciente tem um perfil e o profissional, né, da hematologia, né, vai identificar ali qual é a melhor terapia, né? Qual é o melhor tratamento, se vai ser tratado ou não, né? Doutora Vera, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço, Tiago, a oportunidade de estar aqui com vocês. Aproveito a oportunidade para parabenizar aí a Abrale pelo trabalho que vem desenvolvendo aí no decorrer de vários anos em prol dos pacientes com leucemias e linfomas. E espero que as nossas informações sejam úteis para alertar, então, aos pacientes e tranquilizá-los em relação a essa postura de observar e aguardar. É uma prática reconhecida mundialmente, então, de alguma forma, entender que o acompanhamento é importante, mas que não é necessário um tratamento nos pacientes assintomáticos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, não se esqueça de se inscrever no canal da Abrale. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário e ative o sininho. E não se esqueça, paciente informado é paciente empoderado. Tchau, tchau.